clima permanece muito, mas muito tenso dentro da Câmara dos Deputados. O Lula já sentiu a pancada. O STF também. Do STF, o que está correndo para tentar resolver o assunto e que viu que o jogo está mais pesado, o que foi mais sensato, é o ministro Barroso. Os outros se calaram. Moraes partiu para o ataque. Você vai entender um pouco mais sobre o que está acontecendo na política brasileira nesse editorial. Vem comigo. O Lira resolveu peitar. Vai colocar pautas bombas em votação, mesmo sob pressão do próprio Supremo Tribunal Federal, para tentar blindar o Lula. Só que o STF já tem problemas demais. Então, o Lira sabe que o STF não vai se preocupar tanto em blindar o Lula, porque ele tem seus próprios problemas. Matéria do Metrópolis, pautas bomba. O que Lira deve priorizar em meio ao embate com o Planalto. A queda de braço entre os membros do primeiro escalão do governo Lula e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, tem se estendido. E o próximo passo deverá ser as pautas bombas para o Executivo. A reunião de Arthur Lira com os líderes partidários da Câmara na terça-feira teve como pauta o destrave das propostas defendidas pelo governo Lula. Entre os itens está a criação de 5 comissões parlamentares de inquérito. São as CPIs e um grupo de trabalho. 5 é o número máximo de CPIs que podem funcionar de forma simultânea na casa. O encontro do presidente da Câmara com os parlamentares teve como plano de fundo as declarações do político alagoano contra o ministro Alexandre Padilha. Abre aspas. Essa notícia, hoje, que você está tentando verbalizar, porque os grandes jornais fizeram, foi vazada do governo e basicamente do ministro Padilha, que é um desafeto, além de pessoal, incompetente. Não existe partidarização, eu deixei bem claro que ontem a votação era de cunho individual, cada deputado é responsável pelo voto que deu. Não tem nada a ver, disse Lira, ao comentar o caso ainda do Chiquinho Brazão. O que está acontecendo? O Lira vai querer jogar o jogo da política. O jogo esse que o Lira sabe bem demais. O Lula também sabe. Só tem uma diferença aqui. O Lira está atualizado, está acompanhando as mudanças. O Lula sabe o jogo, mas o jogo de lá de 2002. O Lula está ultrapassado, retrógrado. Não é mais o Lula atualizado na política. Hoje a regra do jogo está muito mais para as novas raposas. E o Lira é uma dessas novas raposas. O Lula não. Raposa velha, cansada, acha que sabe jogar o jogo, mas não tem mais a mesma disposição, o mesmo pique, não sabe dialogar. Na verdade, já não sabia há muito tempo. Não é à toa que a Dilma sofreu o impeachment com o Eduardo Cunha. Não é isso? Então, o que tá dando a entender é que o Lira, sim, vai ser o novo Cunha. E logo a gente pode até ouvir falar em impeachment por parte do Arthur Lira. Porque as pautas bombas começam assim. Estou falando de 5 CPIs ao mesmo tempo. Dentre essas CPIs, pode estar inclusive a de abuso de autoridade do Supremo Tribunal Federal. E se o Lira solta 5 CPIs ao mesmo tempo, com o Congresso com raiva do Lula por estar controlando as emendas, você acha que o Lula vai conseguir fazer o que ele fez com a CPI do 8 de janeiro? Passou um ano, meu amigo. Hoje o tempo corre muito diferente. Um ano com o tempo atual, com redes sociais que eles tanto odeiam, equivale a 10 anos de antigamente. Em um ano, tudo muda. E quem era herói, vira monstro. É o que está acontecendo com o Lula, salvador da democracia, que está saindo de salvador para a democracia para ditador que atenta contra a democracia. Tá vendo que o jogo tá mudando? E aquele que sabe jogar o jogo, que tá mais antenado, aprende a lidar com os fatos. O Barroso ligou para o Arthur Lira para distensionar a relação entre os poderes. O presidente do STF, que está descolando do Alexandre de Moraes, está descolando do Gilmar Mendes, ligou para o Arthur Lira nessa quarta-feira em gesto para distensionar a relação entre os poderes. O Barroso, ele sabe dialogar, inclusive com o Bolsonaro. O Barroso tinha um bom diálogo, tá? O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, ligou para o presidente da Câmara, Arthur Lira,
nessa quarta-feira, em um gesto para tentar distensionar a relação entre os poderes. O STF sabe estar na mira também do Lira. Segundo Barroso, a conversa foi cordial, foi marcada pelo espírito corporativo de ambas as partes, no sentido de evitar qualquer tensão entre os poderes, legislativo e judiciário. Tá, deixa eu tentar te explicar o que essa matéria diz. Vamos tentar distensionar qualquer dos poderes entre legislativo e judiciário. O Barroso é o presidente do STF. Ligou pro Lira e falou: Lira, deixa eu te explicar uma coisa. Você tá com um problema, eu tô vendo. Resolva com o Lula. O judiciário não tá nem aí pro Lula. Eu fico aqui na minha, não quero perder minhas mordomias, meu poder. Não precisa tirar poder da gente, que a gente não vai pra cima mais. O Elon Musk já resolveu o problema com o Alexandre de Moraes. Vai lá, resolve com o Lula, mas deixa o judiciário de fora disso. Combinado? E o Lira disse: beleza, tá combinado. Não solta mais o Alexandre de Moraes na nossa cola. Beleza. Parecia que estava tudo resolvido. Até a Folha de São Paulo trazer uma bombinha aqui pra gente, né? O Alexandre de Moraes teve um encontro com o Lira e foi de surpresa ao Senado, em meio à crise entre o STF e o Congresso. E ameaçou, inclusive, uma ameaça de CPI contra o STF. Em meio ao embate entre os poderes, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, apareceu no Senado nessa quarta-feira de surpresa e afirmou que nós já éramos felizes e não sabiam antes das redes sociais. O sistema nadava de braçada, era bem feliz mesmo. O ministro também teve uma reunião nessa quarta-feira com o presidente da Câmara, Arthur Lira. O encontro com Lira ocorre em meio a um movimento de deputados para instalar uma CPI, a fim de apurar supostos abusos cometidos pelo ministro em investigação no Supremo. No Senado, Moraes participou da entrega do anteprojeto que visa o Código Civil ao presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. Pensa comigo. Se tem uma CPI no Congresso para investigar abusos de autoridades, em especial do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, a portas fechadas, esteve com o Lira. O Barroso conversou antes com o Lira. Ou seja, mostra que o diálogo entre Lira e Barroso não está dos melhores. O Congresso Nacional norte-americano soltou um documento ontem mostrando 500 páginas, delas 90 com abusos por parte do Alexandre de Moraes. O Lira vai ser questionado: Arthur Lira, por que você não abriu a CPI? O Alexandre de Moraes já sentiu isso, que o Lira pode colocar essa CPI e essa CPI vai ter um alvo, o Alexandre de Moraes. Em contrapartida, o Lira também vai abrir outras 4 CPIs que alcançam o Lula. Lula vai gastar o dinheiro para defender o Alexandre de Moraes ou para se defender? Você entendeu o jogo de xadrez. O Lira quer pegar o Alexandre de Moraes, quer pegar o Lula, quer pegar todo mundo, porque ele não tá gostando. Só uma coisa para você pensar. Não era durante o governo Bolsonaro que existia uma crise institucional entre os poderes? Não era durante o governo Bolsonaro que a democracia estava abalada? Pois é, parece que agora o jogo está muito mais grave, não tá? Mentiram para você. E depois são eles que querem regular as fake news. E por que eu te digo que o jogo está pesado? Matéria da Folha de São Paulo também. Deputados dos Estados Unidos, pró-Trump, claro, são republicanos, né? Divulgaram decisões sigilosas de Moraes e citaram 150 perfis removidos. Meu amigo, o negócio está ficando pesado. A maioria das decisões de Moraes reproduzidas no documento manda a plataforma derrubar contas nas redes sociais sem estar acompanhada de uma fundamentação, apenas com a indicação dos perfis que precisam ser retirados do ar. É a Folha de São Paulo denunciando o Alexandre de Moraes com base no que aconteceu nos Estados Unidos, meu amigo. O jogo está ficando pesado. Um comitê do Congresso dos Estados Unidos publicou na noite dessa quarta-feira uma série de decisões sigilosas do ministro do STF, Alexandre de Moraes, sobre a suspensão ou remoção de perfis das redes sociais. A maioria das decisões de Moraes reproduzidas no documento, manda a plataforma derrubar contas nas redes sociais, sem estar acompanhada de uma fundamentação. Vem cá. Agora a gente vai falar sobre isso. Tem uma regra no direito brasileiro, um princípio,
que é o princípio da motivação. Você não pode fazer nada sem justificar o que você quer, por que você quer e em qual lei está baseado. E se um juiz dá uma decisão nesse sentido, ele pode responder um processo no CNJ, ser até cassado porque ele violou o princípio da motivação. Ele não agiu como um juiz, ele não baseou na lei, ele agiu como um autoritário. Pois é o que eles estão falando aqui. Apenas com a indicação dos perfis que precisam ser retirados do ar. Sob o argumento da defesa da liberdade de expressão, o parecer do subcomitê diz que alguns governos estrangeiros estão erudindo valores democráticos básicos, sufocando o debate nos seus países. A ficha caiu, o mundo viu o que está acontecendo. O Estadão também divulgou, né? Aqui, ó. Nos Estados Unidos, deputados republicanos divulgaram decisões sigilosas de Moraes que removeram perfis do X, do X, do Twitter. Já não estou nem sabendo mais como falar, né? A ala republicana da Comissão de Justiça da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos divulgou nesta quarta-feira um relatório à suposta censura do governo brasileiro ao X, antigo Twitter, e às outras redes sociais, como Facebook e Instagram. O documento inclui 88 decisões do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá. De novo, pensa comigo. Teve uma plataforma chamada Rumble. A Rumble fugiu do Brasil depois que o Alexandre de Moraes... É igual o YouTube, a Rumble. Ela saiu do Brasil depois que o Alexandre de Moraes começou a mandar demandas para eles. Elon Musk, eu sei que você não quer fazer divulgação para os outros, mas por que a Rumble também não foi convocada pelos Estados Unidos para falar o porquê, né? Acho que a Rumble é russa, tá? Não tenho certeza. Mas por que não foi convocado? Ninguém falou nada, tá? Também é um ponto. O WhatsApp já caiu no Brasil por decisões judiciais. O Telegram, o Telegram tem altos problemas. Então são tantas empresas que podem falar um pouquinho sobre isso que deixa o jogo cada vez mais pesado. Então, deu pra você sentir que o jogo tá se desenhando, e o xadrez é assim, às vezes você acha que você tá vencendo, tá tudo maravilhoso, a causa já tá ganha. Já ganhamos o jogo. De repente, uma jogada vira o jogo inteirinho, tá? Foi só um tal de Elon Musk fugir aqui no Brasil e, cara, a gente não paga nada pra ele. Quanto que a gente paga pros senadores, pro Pacheco, os deputados, é muito dinheiro. E eles não fizeram 1% do que o Elon Musk fez sobre a liberdade de expressão. Pois é. Elon Musk foi mais útil aos brasileiros que querem liberdade de expressão do que o Congresso Nacional inteirinho. Se bem que não vou generalizar, porque tem deputados lá que tentam, que são bons. Mas aí é o tamanho da arma que fez a diferença, né? Vamos lá. Por falar em boas medidas de deputados, vamos falar aqui do Felipe Barros. Felipe Barros mandou bem agora. O líder da oposição pediu uma lista de presentes recebidos por Lula e Janja. Pois é, não é isso que a esquerda sempre argumentava? Que tal saber agora a lista de presentes recebidos pela Janja e pelo Lula, né? O líder da oposição na Câmara, o deputado Felipe Barros, protocolou o requerimento pedindo a lista de todos os presentes recebidos pelo presidente Lula e a primeira-dama Janja e os ministros dos estados em viagens oficiais. O pedido foi apresentado pelo parlamentar bolsonarista nesta quarta-feira. Ele solicita a lista completa de presentes recebidos de 1º de janeiro de 2023 a 1º dia de mandato de Lula até 16 de abril deste ano. Além da lista de presentes, o líder da oposição na Câmara pede a data de recebimento, o valor, a finalidade e a tramitação interna dos presentes dentro da presidência da República. Em sua justificativa, Barros alega que até junho de 2023 Lula teria recebido 231 presentes oficiais. Segundo o deputado, a maior parte dos presentes teria sido dada por autoridades da China. Pois é, quem com ferro fere, com ferro será ferido, não é? Ou seja, o jogo tá se mostrando que se houver regularidade, se houver imparcialidade e se houver pressão em cima, serve para o Lula também, né? E não só para a direita. Vamos lá, vamos falar de uma matéria da Globo, né? Eu sei que você não assiste muito a Globo, mas teve uma matéria, essa publicação é do Bruno Zambelli, que é patética mesmo, né? O que a gente pode citar aqui é patético.
O Alexandre de Moraes falou que antes das redes sociais ele era feliz e não sabia. Pois é, sai das redes sociais então. É só tirar a sua conta. Sabe, o Brasil, ou talvez a maioria das pessoas ia ficar tão feliz. Faz o seguinte, teve um maluco aí que falou uma coisa dessa, monta um aplicativo de rede social só da esquerda e deixa outra para quem quiser participar, outra livre, da direita, né? E a esquerda, saia se quiser, deixa, né? Fica só na sua redinha lá da esquerda lá. Vai acabar logo, né? Por corrupção. Mas é isso. Agora eles querem te obrigar a não ter, por quê? Porque eles perdem o poder. Olha isso aqui, cara. Patético. Ué, simples. Resolver. Saiam das redes sociais. Olha só isso aqui, depois da fala do Alexandre de Moraes. E você? Era feliz e não sabia antes das redes sociais? Eu posso dizer que era sim, talvez um pouco mais feliz, porque pelo menos eu tinha mais tempo para fazer outras coisas, para ligar para as pessoas. Hoje eu mando só uma mensagem. Eu tinha mais tempo de ler, por exemplo, porque eu não ficava tão preso assim nas redes sociais e não tinha fake news, né? Então não tinha fake news martelando ali na cuca da democracia. Então sim, Camarote, eu era mais feliz e não sabia. E você? Eu era muito mais feliz. Eu, por mim, ficaria no mundo analógico, mas numa boa. Eu fiquei mais feliz quando eu excluí a Globo da minha vida, pra ser sincero pra vocês. Mas pega o fio da meada e escuta o que eu vou te falar. Eles têm medo da gente, tá? Eu, hoje, não sei se dá pra me caracterizar, mas como eu trabalho o dia todo, parte do meu dia postando vídeo nas redes sociais, então eu posso dizer que eu sou um cara das redes sociais, certo? Não sou forte, mas sou um cara das redes sociais. Eles têm medo. Tem medo. Por quê? Porque antes o que eles diziam era inquestionável. Eles têm medo. Porque o que eu digo é independente. Se eu achar que o Bolsonaro está errado, eu não vou ter o mínimo de problema de chegar aqui e falar, afinal, eu não dependo de um centavo do Bolsonaro. Se eu acho que o Lula está errado, vou falar do mesmo jeito. Eu não dependo de um centavo do Lula. A gente é independente. Não vem verba estatal para mim ter que defender governo A ou governo B. Eu posso falar que uma matéria da Globo, na minha visão, foi patética. Eu posso dizer aquilo que eu penso. E aí, eu sempre lembro, não é porque eu quero te mudar, é que se você pensa como eu, você vai saber que você não está sozinho. E é isso que assusta eles. Eu estava olhando, pelo menos pelo YouTube. Semana passada, eu parei para dar uma olhada aí, eu fui pesquisar alguns canais, eu pesquiso matérias, notícias, o dia todo. E fui dar uma olhada numa publicação do Globo. Um vídeo que o Globo publicou falando sobre uma matéria do Alexandre de Moraes com 900 visualizações. 900 visualizações. Elogiando o Alexandre de Moraes. Tá, eu sou um ninguém. Sou um cara qualquer. Meus vídeos não dão menos de 100 mil cada vídeo. Tem vídeo meu que bateu muito mais de 1 milhão, 2 milhões de visualizações. Isso incomoda. Incomoda muito. Então, eles têm medo. Porque pessoas como você e eu são pessoas que não é tão fácil controlar. A não ser pela censura. Que é o que está sendo denunciado ali pelo Congresso norte-americano. Né? E para encerrar, para fazer você rir um pouco antes de dormir, a picanha não chegou. Nem para a turminha das universidades que fizeram L, a picanha não chegou. Como assim? Estão reclamando porque não tem caininha para eles comer na universidade, meu Deus do céu. Dá até dó, né? Olha só, vão entrar em greve os estudantes, como se isso mudasse alguma coisa para nós brasileiros, né? Mas dá uma olhada aí. Acabou a comida no Rio. Bom dia, eu sou a Laura, faço parte do Movimento Correnteza, sou diretora do DCE da UFRGS. Estava aqui na fila hoje, indo almoçar, não era nem 1h30, e a fila parou, a comida parou, faltou carne e não está tendo mais comida para os estudantes no Rio. Isso é mais uma prova da precarização e da falta de investimento que tem dentro da universidade. A gente vem aqui e faz esse vídeo para denunciar a falta de comida, mas também para denunciar as terceirizações que cada vez prejudicam mais ainda
e a falta de investimento na educação. E te convidar, estudante, para estar amanhã, às 6 horas da tarde, na FACED, participando de um debate para falar justamente sobre isso. Como o teto de gastos prejudica a educação, como a terceirização prejudica a educação. Então vem com a gente debater e tá denunciando aí os problemas da nossa universidade. Pessoal, eu entendo que os estudantes não entenderam que a história da picanha era metáfora, né? Tá faltando carne para eles. E olha só como os estudantes, como o futuro do Brasil, porque os estudantes são o futuro do Brasil. Como os estudantes, o futuro do Brasil é genial, inteligente. O Lula tá gastando como se não houvesse amanhã. E aí, o problema é o teto de gastos. Temos que acabar com o teto de gastos pro Lula gastar mais. Só que essa gente aqui, que tá lá atrás da picanha e come abobrinha, não entende, é que o Lula já não respeita o teto de gastos há muito tempo. Pois é, o Lula precisou aumentar a receita um pouquinho, né? Mais 50 bilhões para cumprir a meta fiscal. Mais 50 bilhões. Mandou ontem um pedido de liberação de mais recursos fora da meta, tá? Fora da meta. E aí, vem o Haddad, né? Vem o Haddad num fórum em Washington e diz que nós temos que aumentar impostos sobre propriedade. A Tebet já falou que o imposto sobre herança tem que chegar nos 30% aqui no Brasil. Então o Haddad vai para fora para dizer que nós precisamos cobrar mais impostos para poder gastar mais. A turma da universidade fala que o problema é o teto de gastos. E aí lascou tudo, né? Aí na ideia, na cabecinha dessa gente aqui, 30% de imposto sobre a propriedade. Eu trabalho, pago 27,5% de imposto. Eu vou comprar a minha casa. Eu pago imposto para adquirir a minha casa, tá? Na aquisição. Eu pago ITBI ali para fazer a aquisição da minha casa. Todos os materiais de construção tiveram imposto. O serviço do pedreiro para construir a casa teve imposto. Então eu perdi 27,5% no dinheiro que eu ganhei. Eu, sem impostos, eu pagaria 300 mil na minha casa, com impostos ela é 600. Depois que eu compro, eu vou pagar imposto baseado no 600, ou seja, no valor total da casa. Então eu pago imposto a minha vida inteira. E aí agora eu vou morrer, vai ficar para minha filha. E 30% de tudo isso vai ficar para o governo. Mas aí o problema é o teto de gasto. Tá bom então, tá certo. Tô vendo que o futuro do Brasil tá indo por água abaixo, não é? Obrigado, pessoal. Fica com Deus. Grande abraço. Vejo vocês amanhã de manhã, se Papai do Céu permitir. Abraço.